Olá, meus amigos, aqui estou eu mais uma vez no quadro Uma Palavra Pode Mudar Tudo. E hoje eu quero trazer uma palavra que fala das obras da carne. E as obras da carne, algumas coisas que faz com que eu e você não herdamos o reino de Deus. Eu quero comprovar isso dentro da palavra. Aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, que diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, as obras da carne fazem com que pessoas não venham herdar o reino de Deus. Eu quero falar algumas obras da carne que as pessoas vivem na prática e que essa prática faz com que elas não venham herdar o reino de Deus. Por exemplo, a prostituição. A pessoa que vive na prática da prostituição não vão herdar o reino de Deus. Aí você me pergunta, o que é prostituição? Prostituição é usar o corpo como mercadoria, mediante a remuneração, ou seja, o ato sexual comercializado, usar o corpo para ganhar dinheiro. Pessoas que praticam essas coisas não vão herdar o reino de Deus, que diz aqui a palavra do Senhor. Também outra obra da carne, a impureza. O que é uma impureza? A impureza é a contaminação, sujeira nas questões sexuais. A prática sexual impura quebra a nossa comunhão com Deus e contamina o nosso corpo. Isso se chama de impureza, de pessoas impuras. As pessoas que vivem impuras não herdarão o reino de Deus. Outra obra da carne, a lascívia. As pessoas que vivem na prática da lascívia. A lascívia é uma conduta vergonhosa que explora a sensualidade sem limites e todo o processo que envolve a imoralidade sexual, seja ela o adultério, o sexo antes do casamento, a pornografia, a malícia, etc. Lascívia. Então, pessoas que vivem essa conduta vergonhosa. E isso faz com que pessoas não venham herdar o reino de Deus. A lascívia é a atração que se tem pelo prazer sexual que desagrada a Deus. Então, nós devemos estar atentos com tudo isso. Outra coisa que desagrada ao Senhor e faz com que pessoas não herdam o reino de Deus. Idolatria. O que é idolatria? Idolatria é prestar culto, ou seja, adorar, reverenciar e crer em uma outra entidade que não seja Deus, Criador de todas as coisas. Tudo aquilo que você substitui Deus, que você adora, que você reverencia, que não seja Deus,
é uma idolatria. E isso faz com que você e eu não venham herdar o reino de Deus. Outra obra da carne que faz com que pessoas não venham herdar o reino de Deus: a ira, a pessoa irascível, alguém cujo humor se altera facilmente, que tem o gênio difícil ou se enraivece com facilidade. Tem pessoas que é nervoso, tem pessoas que ele tem mau humor, ele fica alterado facilmente, ele se enraivece com facilidade, trazendo ódio para dentro dele. Então isso faz com que pessoas não herdam o reino de Deus. E a mesma coisa também, outra obra da carne, que é a discórdia. A discórdia é a desarmonia, desavença, divergência, em que não há acordo, falta entendimento. Pessoa que só vive discórdia, ele não concorda com nada. Tudo para ele não tem como entrar em acordo, é difícil, a pessoa que não tem como ter entendimento com ele. Discórdia. Isso faz com que pessoas não herdam o reino de Deus. Outra obra da carne, a inveja. A inveja é o desejo de possuir um bem que pertence ao outro. Tem pessoas que têm esse desejo. Tem pessoas que ele é provocado tem um desgosto, melhor dizendo, desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade de alguém. Ele não pode ver alguém prosperar. Cria dentro dele o sentimento da inveja. Ele tem aquele desejo de possuir coisa do outro de qualquer forma. Eu preciso conseguir isso também. E isso vai criando um sentimento de inveja, algo que envenena o seu corpo. Faz com que pessoas não herdam o reino de Deus. E tem outra obra da carne também, que faz com que pessoas não venham herdar o reino de Deus. O ciúme. O ciúme é uma manifestação provocada pela falta de confiança no sentimento do outro. O ciúme está intimamente ligado à inveja. O ciúme traz egoísmo, desejo que a pessoa amada não se relacione com outras pessoas, ou controle excessivo, suspeito constante de infidelidade. O ciúme é a pessoa que não confia na pessoa amada. Ele está sempre meio desconfiado de tudo, ele não confia na pessoa. É um ato de infidelidade, ele acha que aquela pessoa vai trair de qualquer forma. Isso gera o ciúme. Tem pessoas que têm ciúme do amigo. O amigo não pode conversar com o outro, já gera um ciúme nele. Isso também é um sentimento que faz com que pessoas não possam herdar o reino de Deus. Pessoas que vivem na bebedice, também é outra obra da carne. Pessoas que vivem na bebedeira. É o ato de se embriagar-se, embebedar-se, andar bêbado. Pessoas que vivem só na bebida. Outra obra da carne, algo que desagrada ao Senhor. A inimizade. A inimizade é falta de amizade, ódio. Pessoas que não conseguem ter amizade com ninguém. Só dentro dele gera o ódio e ódio. Então, aqui algumas coisas, algumas obras da carne, que faz com que pessoas não venham herdar o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele tem que ser puro. O reino de Deus tem que ser puro. Nós não podemos andar contaminados com essas coisas da natureza humana, essas coisas da carne. Como eu já disse aqui,
que é a idolatria, a feitiçaria, inimizades, porfias, invejas, bebedeiras, homicídios. Que você venha refletir nesta palavra. Como que está a sua vida diante de Deus? Você hoje tem a capacidade de herdar o reino de Deus? Você está preparado para herdar o reino de Deus? Que sirva para você, para mim, essa palavra, para uma reflexão. E quero dizer que uma palavra pode mudar tudo. Que Deus vos abençoe. E até uma próxima, se Deus quiser.